você sempre bem informado. Nós estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, agora 12h38, já estou recebendo aqui os nossos convidados de hoje. A nossa entrevista é sobre o projeto de lei que foi votado aí, sobre os cargos comissionados. Eu estou recebendo hoje o novo líder da Câmara, Éder Ruete, também estou recebendo o vereador Acácio Rocha e o vereador Alcio Iqueda para falar sobre este assunto. E eu vou explicar para vocês aqui de uma forma resumida, para vocês entenderem aí esse impasse que já se iniciou em 2016, quando a Prefeitura de Adamantina passou por reestruturação no quadro de cargos comissionados do segundo escalão, que são os assessores, diretores e chefes. Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que publicou decisão liminar em 13 de dezembro de 2016, dias antes de Márcio Cardim tomar posse como prefeito, a Prefeitura de Adamantina não poderia fazer nomeações de funcionários em comissão, concursados ou não, para ocuparem os cargos do segundo escalão. Com essa determinação judicial, Cardim não pôde fazer novas nomeações, com exceção de secretários. O prefeito se reuniu com os vereadores na época para discutir as alterações no início de seu mandato e ainda em 2017 encaminhou à Câmara o projeto de lei que extinguia 27 cargos comissionados da Prefeitura, o que resultou em uma economia média mensal de R$57 mil com salários e encargos. Um ano após a primeira determinação, a Justiça expediu nova decisão liminar que proibia a administração municipal de nomear novos cargos em comissão de direção e chefia. E esta semana, a Câmara votou o projeto de lei que extingue 8 cargos, sendo eles o de chefe de fiscalização tributária, chefe de fiscalização de posturas, obras e meio ambiente, chefe de saúde mental, chefe de serviços administrativos da saúde, chefe de serviços e manutenção e diretor de medicina. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa lei aí que tramita na Câmara. Boa tarde, vereadores, sejam bem-vindos à Life FM. Boa tarde a todos. Agradecer aqui o espaço cedido para esclarecimento para a população. E estamos aí, aguardando as perguntas. Vamos lá. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Diego. Todos da Life FM que nos acompanham. A gente está à disposição mesmo para pontuar o que for importante nesse projeto de lei que agora, já aprovado, aguarda aí a sua configuração em lei. Boa tarde a todos. Agradeço novamente o convite, o espaço para nós explicarmos, conversarmos com você, com a população, com os participantes. A Life FM sempre muito bem receptiva, estamos sempre à disposição. E a gente quer saber, de cada um de vocês aí o posicionamento diante a esse projeto de lei, que já vem aí desde 2016 sendo discutido, essas alterações que vêm, do judiciário. Mas eu queria iniciar com o Éder Ruete, que essa semana não, foi ontem, nomeado aí, escolhido como líder do prefeito Márcio Cardim na Câmara. Gostaria de saber de você, diante dessa alteração de lei que aí vem acontecendo aí desde 2016, e você como líder do prefeito no Legislativo, como você avalia essa representatividade neste momento e essas alterações? Bom, a história do líder foi cobrada por alguns vereadores, eu acho que até os posicionamentos, os projetos de lei que desciam para a Câmara não estavam ainda, sofriam muitas modificações até ele ser votado, tá? E passando o ano passado inteiro, nós fomos vendo que estava faltando um pouco a conversa, estava faltando essa ligação entre executivo e legislativo, certo? Em uma das reuniões feitas pelo DEM, eu fui um dos críticos à falta de transparência. Eu fui um dos críticos que pediu mais ligação entre, pelo menos nós vereadores que somos do mesmo partido do prefeito, certo? E isso passou, isso foi no início deste ano, eu fiz esta crítica e ontem o prefeito nos convidou para nós determinarmos isso. E por eu ser responsável pelo aquilo que eu falo, eu já me pus à disposição. Na primeira que ele disse que eles precisariam de um líder, e disse a eles, aceito,
Eu aceito com a condição. Não pus condições, eu queria fugir dessa palavra, mas eu aceito para que torne as coisas mais transparentes, mais claras. E o meu compromisso é fazer com que todos os vereadores participem dos projetos. Por eu ser esse líder, o interlocutor da Câmara com o Executivo, eu tenho obrigação, por mim, de levar os vereadores, nós vamos discutir, alguém tem algo a falar, alguém nos projetos possíveis, né? Sim. Existem projetos que tem que ir, inclusive eu também posso ser contra, entende? Naqueles que abrem brecha para acontecer, nós vamos discutir, não só os 5 do DEM, os 9 vereadores da Câmara, certo? E agora o outro assunto, né, que é a extinção dos cargos. Isso daí a Adamantina sofreu na gestão anterior algo desagradável, que culminou em muitas coisas desagradáveis, né? Redundância. E travou, engessou. Márcio Cardin, no início do mandato dele, ficou engessado, não podendo nomear diretores, não podendo nomear ninguém, a não ser os secretários. A minha participação nesse projeto, desde o início, desde o ano passado, eu nunca quis que extinguisse o secretário de Assuntos Jurídicos, porque foi criada a Procuradoria, tá? O que eu posso falar no assunto é este. Os demais cargos, aqui tem os 2 vereadores que contribuíram em muito para fazer este projeto, na confecção do projeto, inclusive em redação, atribuições de cargos, estudaram, que nós temos um jornalista e um advogado, né? Nós temos e eles contribuíram muito. Isso é até bom eles falarão melhor do que eu sobre o assunto. Muito obrigado. Sim. E Alcio, você como vereador, né, pode avaliar aí esses cargos, eles eram considerados inconstitucionais? Bom, no meu ponto de vista, né, é porque a inconstitucionalidade é bem complicado você medir inconstitucionalidade de tantos cargos desse tipo, né? Porque o que acontece? O que é inconstitucional? É inconstitucional um cargo de confiança que exerce funções que deveriam ser de cargo concursado. E isso é inconstitucional. Por exemplo, você nomear um chefe, vamos criar aqui um chefe de escritório para exercer um serviço que um secretário, um escriturário, um auxiliar administrativo faria, né? Isso é inconstitucional. O que aconteceu nessa questão deu-se início na administração anterior por vários conflitos, questão da procuradoria que o Éder falou, foi que o procurador-geral ele apontou de forma geral. Eles se aprofundaram nesses textos que existiam antes e pegaram essas atribuições, até de uma forma, vamos dizer assim, bem mais da moralidade do que da legalidade, né? Por ter vários cargos, então o procurador acabou apontando, se esmiuçando, entrando nos detalhes do projeto, né? O ano passado, a prefeitura, como você já disse, no projeto que foi apresentado para a Câmara e aprovado, ela extinguiu 27 cargos, né? Foi uma grande quantidade de cargos. E esse ano mais 6, né? Foi isso, né? Mais 6 cargos. E o que acontece é que, de fato, eles tinham muita razão que na lei que fala sobre as atribuições, sobre as funções desses cargos, existiam muitos termos que não esclarecia muito bem o que eles faziam, né? Eu trabalhei na prefeitura antes, eu posso dizer, por exemplo, da Secretaria de Obras. Os cargos de diretores ali que estão ocupados são cargos de diretores de direção mesmo. Não são cargos inconstitucionais de pessoas ali que estão ali só para ocupar o cargo que deveria ser concursado. Não, eles fazem o serviço de chefe, fazem o serviço de diretores. Porém, a lei não esclarecia muito bem isso. A redação não esclarecia muito bem isso. E o procurador de justiça, quem que apontou isso daí, principalmente numa visão externa, né? Ele olhando mais o texto, os nomes, ele fica abismado. Nossa, quantos cargos, quantos chefes, quantos diretores. Tem que acabar. Porque ele tem essa visão, principalmente, como eu falei pra você, que não especificava muito bem o que eles faziam, de que são ali pra preencher favores, pra ocupar, enfim. Mas no meu ponto de vista,
principalmente feita essa revisão, que a maioria foi feita no ano passado, os cargos atuais da prefeitura, eles são necessários, eles não são inconstitucionais, né? Nós colaboramos com a redação do projeto. É um projeto extenso, tem quase 70 páginas, né? Então nós fizemos uma colaboração de redação, né, comparações, tirar aqueles termos, coisa técnica mesmo, de redação, mudar palavras, mudar termos, que na maioria das vezes não dizia respeito ao que o cargo realmente fazia, né? Então, no meu ponto de vista, a inconstitucionalidade estava nisso, na forma que a lei estava transmitindo, né? Mas os cargos em si, eles sempre foram, até onde que eu sei, muito bem ocupados, né? E por pessoas competentes, e principalmente com essa extinção aí, eu acredito que deve se regularizar, né? No total eram 86 cargos, né, em comissão. E aí houve a redução de 27, né? Eu acredito que sim. E ficou então aí 59 cargos mantidos. Eu não tenho como precisar isso, mas a média era mais ou menos isso mesmo. Isso na época, né, que foi votado aí, que foi extinto os 27 cargos. Agora, novos 8 cargos foram extintos, né? Reduzindo aí para 51 cargos. Ainda fica uma boa quantidade, né, de cargos. Isso fora os secretários. Fora os secretários. Fica uma grande quantidade de cargos ainda, mas para uma estrutura que exige. Por exemplo... Vocês acreditam que há necessidade? Eu, no meu ponto de vista, cargos, né? Não digo para ele, mas eu, no meu ponto de vista, eu acredito que seja necessário, né? Foram extintos bastante cargos, tem bastante ainda, mas, por exemplo, existem umas situações que os cargos de diretores, por exemplo, não vou citar aqui para não tornar pessoal, vamos criar aqui um diretor de escritório, né? Ele já é diretor há tanto tempo na prefeitura, ele já tem o salário incorporado, né? Se esse cargo for extinto e para preencher o lugar desse cargo precisar fazer um concurso, a pessoa que está no lugar de diretor hoje vai voltar para o cargo que estava, vai continuar recebendo o salário de diretor e vai ter um outro para fazer a função, né? Então, tecnicamente, às vezes, se for muito ver ao pé da letra, poderia com certeza ocasionar um dano erário para a prefeitura, porque em vários casos onde já existem diretores e chefes que já estão com aquele salário incorporado, precisaria fazer um novo concurso para aumentar mais a folha de pagamento. Sim, agora eu gostaria de ouvir também do Acácio Rocha aí uma análise geral dessa situação. Se você acha ainda necessário esses cargos, né? Esses 51 cargos que ficaram. Estela e ouvintes da Life, eu acho que o número que se tem hoje é um número capaz de tocar a prefeitura, né? Não é nada tão excessivo e acredito que dá para dimensionar o funcionamento da prefeitura por esse quadro de cargos comissionados que ficou. Esses cargos comissionados, né, eles são parte da estrutura de assessoramento do prefeito. São geralmente diretores, chefes ligados aos secretários municipais. Então a grande força de trabalho da prefeitura, claro, é preciso haver liderança, é preciso haver chefia, mas a grande força da prefeitura são os trabalhadores, cerca de 1.000 ou pouco mais de 1.000 funcionários que a prefeitura tem, considerando toda a estrutura. Então a gente consegue ter uma equipe mais enxuta, né? Isso é uma meta que muitas administrações perseguem, né? Enxugar o quadro, enxugar a máquina, ter um quadro que funcione melhor com menos pessoas, né? Então esse desafio é para todas as administrações e para todos os administradores. Então a gente espera que com essa redução do quadro de comissionados não haja prejuízos para o serviço público, sobretudo para o cidadão. E eu acredito que não está ocorrendo, porque se já houvesse prejuízo, isso teria sido repercutido já pela sociedade, né? Então é possível fazer o mesmo trabalho, fazer um trabalho muito melhor com um quadro mais enxuto. Uma pequena pontuação, Estela, foram seis cargos extintos essa semana, né? A mensagem do projeto de lei fala em 8, mas na verdade são 6 cargos extintos essa semana, que votamos em segunda discussão e redação final, né? Outro fator que é importante colocar, como o Alcio colocou e o Edinho também antecedendo colocou, essa discussão toda ela foi ela se consolidou no final de 2016, em novembro, né? Quando o Tribunal de Justiça entendeu
que essas situações eram inconstitucionais, mas é muito mais por conta de uma avaliação fria, externa, de quem teve contato só com a lei. Quando a gente começou a discutir isso na Câmara, né, o que a gente fazia? Olha, esse cargo que está sendo discutido, quem ocupa esse cargo? A gente fazia esse exercício para dimensionar a atividade desempenhada por quem ocupa aquele cargo, né? Então não tinha nada muito fora do contexto, nada abusivo na questão do número de cargos, né? Mas já que houve essa provocação do Poder Judiciário iniciada por uma denúncia do Ministério Público, uma representação, coube-se fazer esse enxugamento da máquina. Então foi no final, em novembro de 2016, foi quando o prefeito Márcio, recém-eleito, foi surpreendido: olha, você não vai poder montar a sua equipe de trabalho, né? Fazer as nomeações por conta dessa ADIM. E em 2016 o TJ autorizou somente a nomeação dos secretários municipais. Aí, em julho de 2017, essa nova votação, que foram 27 cargos extintos. Agora, no finalzinho de 2017, né? Novamente o TJ entendeu que ainda não estava bom, né? E exigiu mais um enxugamento, que foi isso que nós votamos segunda-feira passada, né? Então hoje o prefeito ainda está impedido de fazer nomeações de diretores por conta dessa decisão recente agora do final do ano passado. Esse projeto que foi aprovado, vai ser submetido agora ao TJ, né? A quem está presidindo esse processo, né? Se entenderem que está tudo bem, ótimo, cessa aí a penalidade ao prefeito de não poder fazer nomeações, e aí ele pode, se ele quiser, né, fazer uma recomposição aí dos cargos comissionados. Claro que a legislação nossa fala em priorizar o funcionário de carreira, aquele que é concursado, que está no quadro de carreira, ele pode ser aproveitado por um cargo comissionado. Então, esse é mais ou menos o cenário. E uma colocação importante, Stella, o Edinho e o Alcio também endossam isso, e foi uma briga até assumida pelo Legislativo, né? A ADIM, ela propunha todo esse enxugamento, e o município, o executivo, entendeu que nesse enxugamento caberia extinguir a Secretaria de Assuntos Jurídicos por conta da criação da Procuradoria Municipal, né? E aí tem um esforço muito grande do vereador Alcio Iqueda nisso, né? Nós, vereadores, a Câmara entendeu que a extinção da Secretaria de Assuntos Jurídicos não era positiva. Olha só, a prefeitura queria extinguir e nós, vereadores, não, né? Olha o nível de conflitos aí, né? Mas no caso da Procuradoria Jurídica, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nós entendemos que é uma estrutura imprescindível para a administração municipal. A Procuradoria tem um papel que é dela, né? E a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem um papel totalmente distinto. E nisso, né, a gente entendeu aí e visualizou que a administração não estava conseguindo delinear o que é uma e o que é outra, né? E tinha também um interesse de extinguir a Secretaria de Assuntos Jurídicos aí, mas nós defendemos a manutenção. E nessa defesa tivemos que trabalhar, e aí a gente tem que dar o crédito bastante expressivo e relevante ao trabalho do vereador Alcio Iqueda, que estudou linha por linha dessa definição de competências de Procuradoria, de Secretaria de Assuntos Jurídicos, e o próprio Alcio Iqueda definiu, apresentou uma proposta para o Executivo: olha, os papéis são esses. O Executivo acolheu a sugestão que foi dada e votamos na segunda-feira essa extinção dos 6 cargos, né? E o texto que preserva, que mantém a Secretaria de Assuntos Jurídicos na Prefeitura. Bom, e lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, a nossa live, e para quem quiser acompanhar, que estiver aí acompanhando pelo rádio e quiser acompanhar também pelo Facebook, a nossa página é Life FM Adamantina. E a gente está com uma ótima audiência, muita gente está acompanhando e tem alguns comentários aqui. A Bruna está acompanhando a interação. A Bruna, pode falar aí quem está acompanhando. A gente agradece pela audiência, o pessoal tá curtindo, comentando bastante, compartilhando. E a gente tem alguns comentários aqui. Marcelo Silva: eu acredito que havia cargos em troca de favores políticos, pelo menos de alguns. Antônio Manzoni, Madalena, Galvão Luiz Carlos, um abraço, gente. Nath Caldeira, Fernando Rodrigues, Robson, Angélica Wilson. Podem continuar compartilhando, viu? Interagindo. A rádio abre espaço para vocês mandarem as perguntas de vocês.
Aproveitem aí o momento, né? São 3 vereadores juntos aqui, vão aproveitar e mandar as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Bom, e sobre esse comentário eu gostaria que vocês comentassem, né? Eu acredito que havia cargos em troca de favores políticos, né? Pelo menos alguns. E a gente sabe, né? Infelizmente é uma prática ilegal, porém a gente sabe que acontece na maioria no período eleitoral aí, né? Os candidatos acabam oferecendo aí alguns cargos comissionados. E aí essa alteração na lei, né? Que extingue, né? Que proíbe o Poder Executivo de fazer novas contratações, vai na contramão disso tudo, né? Gostaria que vocês falassem então sobre isso. O Estela, é o Marcelo, né, que fez essa colocação, acho que foi isso, né? Marcelo, é você que nos acompanha, obrigado pela sua provocação, pela sua pergunta. Eu acho que é importante a sociedade perguntar o que quiser perguntar, né? E é um tema que envolve a todos aí, sobretudo por termos aí um envolvimento de recursos públicos, né? Mas o que é importante colocar? Os cargos em comissão, isso é constitucional, né? Na esfera federal, na União, nos estados e nos municípios, né? São cargos em comissão, ou seja, de confiança, né? De confiança do presidente da República, do governador e dos prefeitos, né? Então, claro que o prefeito vai pôr em cargo de comissão aquele que tem um perfil para a função, para o cargo, que tem características para desenvolver a atividade e que seja da confiança dele, né? Não há nada imoral, não há nada ilegal nisso, né? Claro que o caso de Adamantina ainda tem uma vantagem, que dentre os cargos concursados, né? O prefeito precisa escolher esses cargos em comissão de confiança dentro dos cargos concursados. Um bom percentual desses cargos de confiança, há uma legislação municipal que determina isso. Olha, X, eu não sei falar agora o percentual disso aí, mas um percentual no caso de Adamantina, né, que é uma lei que protege de certa forma aí o servidor municipal, um percentual dos cargos de comissão tem que ser gerados, extraídos do próprio quadro de funcionários efetivos da prefeitura. Então, a minha colocação é essa aí. Agradeço o Marcelo aí pela pergunta, pela provocação. Está à disposição de você e de outros que nos acompanham pela live. Mas no caso, quando há, né, essa questão aí da troca de moedas, né, acabam sendo criados alguns cargos desnecessários. Vocês acreditam nisso? Eu nesse quesito ainda, acompanhando a pergunta do Marcelo, junto com o que você acabou de falar, você percebe administrações pagando por outras. É o que aconteceu em Adamantina. Houve é difícil falar do passado. Não vamos criticar, não vamos criticar, mas algumas coisas que aconteceram na gestão passada foi pego de exemplo e tentaram podar de todo jeito para não acontecer novamente. E então daí veio esse empenho do Ministério Público em tentar barrar cargos. As pessoas até escreveram na live, acabar a mamata. Não vamos dizer se teve mamata ou não, mas aconteceram coisas que tentaram evitar. E para se tentar evitar, acabou engessando, atrapalha aquele qual quer trabalhar. A gente sempre vê isso acontecer. E isso tem que acabar, né? Nós temos que... E quem acaba com isso? É a população, que consegue eleger pessoas voltadas ao bem do município, fazer as coisas que tem que ser feito, aproveitar o que tem. Falta muito ainda para melhorar, né? Nós temos no Brasil, estado, municípios, nós temos muito que melhorar. E a melhora vem do povo. O povo tem que, não tem que, eu vou votar porque vai dar emprego para um parente. Vem daí isso. Nós vamos apoiar este prefeito porque ele vai resolver a vida de um parente nosso. Isso que tem que parar. Vai lá quem tem competência, tem que entrar quem tem competência. A gente sofre. Nisso tudo, o que eu vejo que a gente sofre é a falta de uma remuneração a contento para profissionais. A Adamantina está carente de engenheiros, arquitetos, a carência de médicos. Isso é notório, todos sabem. Mas vamos falar de um outro foco nosso, que é o trânsito. Nós estamos aqui do lado dos autores de um projeto, dos loteamentos. Você entende? Se tiver uma visão técnica de como a cidade tem que crescer, sabe? É essa carência e essas atitudes que deixam a desejar
que pode ser moral, sem entrar muito no mérito, entrava. Tira, não consegue pôr profissionais competentes para trabalhar no executivo. Sabe, o Ministério vai barrar. Depois ele vai empregar um engenheiro que é amigo dele, você entende? Nós temos que mais assim, votar pensando na qualidade das pessoas, no empenho das pessoas. A população tem muito a ver com isso. Nós estamos em ano eleitoral. Ver as ideias de um deputado que queira mudar a estrutura. A gente só vê estrutura mudando no Congresso para favorecê-los. Nós temos que ter algo para mudar realmente. E nós tínhamos que acordar este ano, este pleito eleitoral aqui 2018, e formarmos mais lideranças políticas na nossa região. Esta região tem que ser mais ouvida. Em Brasília, em São Paulo. Desculpa falar assim, não estou fazendo campanha não, mas nós precisamos de qualidade. Adamantina, o Brasil sofre com falta de meritocracia. Pessoas que merecem, que são técnicos, que, fazem. Chega de política. É isso que engloba essas perguntas que foram feitas. Sim. Alson gostaria de falar sobre isso também? Sobre os cargos comissionados, eu tenho, eu sempre digo, né, que eu não sou vereador de oposição, mas a gente sempre pega no pé naquelas pontos que a gente acha que tem que melhorar e cobra bastante, né? E esse é um ponto que eu posso afirmar que a administração não tem feito. A administração não tem usado desses cargos, né, para trazer gente de fora por causa de promessas políticas. Eu não tenho visto isso acontecer, tá? O prefeito, ele demonstrou, até porque se ele faz isso, ele mesmo se enrosca por conta desses limites que existem, folha de pagamento que aumenta, né? Ou seja, existem ainda, eu acredito que possa, com essas extinções, pode ter alguns cargos que estão vagos. Por exemplo, o secretário de Assuntos Jurídicos hoje não tem nomeado, mas o prefeito não nomeou, opção dele, né? E ele não vem nomeando. Eu não enxerguei na administração do Márcio nomeações nesse sentido, tá? Pode ser que aconteceu, mas eu não enxerguei, eu não tive conhecimento. Eu acho que nesse sentido a administração ela teve consciência e atuou certo na extinção desses cargos. E vocês acreditam que agora, aí pela terceira vez, né, que o Poder Judiciário interviu nessa situação da Prefeitura, que agora a situação vai se estabilizar? É difícil falar, porque é difícil a gente descobrir o que pensa, que passa na cabeça do procurador, né? Mas eu, nas minhas colaborações que eu dei, inclusive para o texto do projeto de lei, eu usei de atribuições que o próprio cargo, que a própria Procuradoria de Justiça tem. O procurador de justiça que acusou, que denunciou isso aí, no Ministério Público lá, ele tem cargo de confiança. Tem diretores, tem chefes. E eu usei dessas atribuições para adequar a legislação. A prefeitura já extinguiu 27 cargos, mais 6 cargos. Tem bastante ainda? Tem, mas tem bastante funcionário. É aquilo que eu disse, tem bastante cargos de chefes, diretores, mas que já estão com salário incorporado. Será que compensa substituir ele? Né? Será que compensa? Será que isso financeiramente para a prefeitura vai ser bom? Né? Então, eu acredito, no meu ponto de vista, não há inconstitucionalidade no projeto, tá? Mas é difícil prever o que vai passar na cabeça do Ministério Público. E com relação a isso que você falou, Alcio, sobre a incorporação salarial, isso ainda acontece na prefeitura? Houve alguma alteração na lei para que proibisse isso? Sim, na gestão passada, isso daí se deu através de uma emenda à lei orgânica, né? Isso foi criado há um tempo atrás, 1990 e poucos, que a cada ano se incorporava 1/10 do salário, né? Do cargo comissionado. Vamos supor que eu ganho, vou dar um exemplo aqui, um exemplo. Eu sou um ajudante que ganho 1.000, só que eu tô num cargo que ganha 10.000, né? Só para exemplificar, eu acredito que não tem cargo nem de secretário ganha 10.000, né? Daqui 10 anos eu vou incorporar esse salário e vou receber os 10.000. Se eu sair do meu cargo, que eu ganho 10.000... Mesmo não ocupando mais o cargo de confiança. Eu posso voltar pro cargo de confiança, que eu vou continuar... Ou pro cargo de origem, né? Que eu vou continuar recebendo meus 10.000. Essa lei, ela foi alterada pela Câmara passada, né? A incorporação foi extinta, mas aqueles funcionários que já
tiveram seu salário incorporado, né, direito adquirido, eles não perdem, tá? Então isso acontece ainda, e em muitos casos, de fato, seria inviável a prefeitura extinguir esse cargo. E no caso, por exemplo, aquilo que eu falei para você, um diretor de escritório que tá lá, né? Só que ele é ajudante geral. O cargo de origem dele, às vezes ele não vai poder atuar lá onde ele tá atuando, né? Então, teria que contratar um cara para estar lá. E é mais um salário para a prefeitura pagar. Então, tem que ver caso por caso. Foi o que a gente fez. E no meu ponto de vista, às vezes seria inviável adequar da forma que talvez o Ministério Público gostaria. Em alguns casos, realmente, né, seria algo inviável financeiramente. Bom, e tem mais comentários aqui no Facebook. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, Cássio? Bruna, pode falar então aí, interação. O pessoal tá comentando bastante. Josi Costa comentou: dá um orgulho imenso ter vocês três à frente cuidando da melhoria da nossa cidade. Ju Nascimento, parabéns vereadores. E Madalena Mendes, mas temos muitos ocupando cargo de confiança que não enquadram e deixam a desejar. Bom, nossos agradecimentos a Josi Costa, a Ju Nascimento, que é diretora de saúde em Lucélia, né? Irmã do Jairão. A Madalena Mendes, que fez aí uma questão sobre muitos ocupando cargo de confiança que não se enquadram. Obrigado a todos pelo espaço aí da gente se falar, né, sobre temas da cidade. Tem um comentário na live que a gente gostaria de citar. O Kaique Barbosa, de Lucélia. O Kaique é arquiteto recém-formado, se formou na faculdade em Tupã. Ele pergunta aqui: tem chances reais de ser criado o Hospital Regional em Adamantina? Eu acho que a questão que o Kaique trouxe está ligada a um questionamento que fizemos essa semana na Câmara sobre um projeto de lei de 2007, né? Que está parado na Assembleia desde 2009 e que cria o Hospital Regional de Adamantina. Eu acredito, Kaique, que realmente é um projeto que pode dar certo. É uma discussão política, né, que precisa ser feita. E por que eu acho que pode, né? Porque vamos pegar um caso de Porto Primavera, aqui no Pontal do Paranapanema, uma cidade pequena, né? E tem um hospital regional estadual inaugurado em 2013 na cidade. Em março, abril agora, foi inaugurado um hospital regional estadual em Registro, no Vale do Ribeira. Mas até que isso não ocorra, se ocorresse era bom que nós tivéssemos aí um hospital estadual, por conta do perfil penitenciário, por conta do volume de pessoas que circulam pela cidade. Era bom que tivéssemos isso somado aí à estrutura da Santa Casa, né? Mas enquanto não temos, os olhares aí são voltados para a Santa Casa, e até sobre isso tivemos uma sessão extraordinária hoje que tratou de um tema envolvendo a Santa Casa, que envolve saúde, que envolve o Hospital Regional. A Santa Casa não é um hospital regional de fato e de direito, né? Mas ela exerce um papel regional aí importante para a região da Alta Paulista. Colocando sobre o mesmo assunto do hospital. Colocando assim, a Adamantina hoje, com um único hospital, a nossa Santa Casa, ela é responsável por 130 mil habitantes em média dos municípios os quais nós temos aqui, tá? E ela, se pensarmos assim, ela já é um hospital regional nessa Alta Paulista aqui. Ela sempre falta ser considerado oficialmente aí o nome, né? Eu diria que assim, falta o Estado olhar para isso aqui, para este hospital, de uma forma assim, nós temos que valorizar. E em contrapartida, Secretaria Municipal, FAI, né, o curso de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de psicologia, em contrapartida, essas instituições têm que se alinhar e prestar um serviço a contento, não só para a Adamantina, mas um serviço a contento para essa micro-região nossa. 130 mil, sempre tem 130 mil habitantes, sempre tem a contrapartida. Nós precisamos, a Adamantina está pronta para resolver esses problemas. Resolvendo esse problema desta micro-região, facilita em muito o atendimento daquele paciente que precisa de um atendimento em Marília, em São Paulo, porque a DRS olha para a Adamantina, eles resolvem o problema de que são deles, que são esses 10 municípios em torno, resolve, então vamos resolver o de Adamantina. São Paulo, mesma coisa, resolve, então vamos resolver para eles. Você entende? O caminho é esse, é trabalhar com credibilidade a quem está acima da gente. Não é só o Estado não dá, o que nós estamos fazendo para o Estado dar? Hoje nós aprovamos uma lei a qual
O termo não é convênio, o termo é um termo de colaboração do Centro Universitário com a Santa Casa. Finalmente vai ser passado um recurso para a Santa Casa para ela receber os alunos, não só de medicina, de todos os cursos os quais precisam do hospital. Então, estamos caminhando para isso, tá? Não, que bom. Mais uma vez frisando, não é só pedir. Nós temos responsabilidades a fazer. Certo? Sem dúvida. E temos novas perguntas, novos questionamentos aqui na live. Bruna, pode passar aí aos vereadores. O Edson escreveu: se estes cargos de confiança são necessários, por que não fazem mais concursos para ocupar essas vagas? Pois é nítido o jogo de interesses. Me ajuda na minha campanha que se eu entrar eu te levo lá. Almoxarifado municipal tem mais chefe que tribo de índio. Chefe do chefe do chefe do encarregado do responsável. Polêmico aí o comentário do Edson. Não, sim, de fato, né, fica essa impressão, a prefeitura, aquilo que eu falei pra vocês, de fato tem vários cargos de confiança, né? Eu trabalhei no almoxarifado, eu posso dizer que lá tem bastante cargos de confiança, mas lá tem pavimentação asfáltica, coleta de lixo, usina de reciclagem. A demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande também, tem muitos funcionários. No almoxarifado eu acredito que tem 300 funcionários, salvo engano. A prefeitura tem 1.000 no total, né? Essa revisão na lei, já foi, como a gente já disse, foram excluídos 33, é isso, 33. Né? 33 cargos de confiança. São cargos, na grande maioria, de servidores já do concurso público. Um exemplo disso que também foi feito por essa administração e aprovado pela Câmara, foi o cargo de assessor de imprensa, né? Eles extinguiram o cargo de assessor de imprensa e abriram o concurso para jornalista. Então as coisas estão sendo feitas, né? O cargo de diretor de controle interno é um cargo muito importante, por sinal. Era cargo de direção, né? Agora foi extinto também. Foi concurso público, foram feitos concurso público agora. Já teve esse concurso público, né? Então as coisas estão acontecendo, né? E na medida do possível, eu acredito que vai se adequando, né? E com esses apontamentos do Ministério Público também, extinto 33 cargos, eu acredito que não que ainda já estamos no ponto onde deveríamos estar, né? Mas um bom caminho já foi percorrido e a reestrutura administrativa ela deve continuar sendo feito novos estudos, né, para eventuais, até já ouvi falar de terceirizações de serviços, enfim, mas deve ser feito com cautela, porque aquilo que eu falei, às vezes extinguir o cargo, né, e concursar, às vezes vai estar criando mais ônus para a prefeitura, né, e vai estar não rendendo da forma que poderia render. Sim. Estela e Bruna, tem um comentário do Paulo Alencar. Vocês iam falar dele? Querem perguntar primeiro? O Paulo Alencar escreveu: gostaria de saber se na Prefeitura de Adamantina existe o pagamento de valores extras para funcionários que executam determinadas funções que são diferentes das suas atribuições originais para a qual o mesmo foi concursado, além dos casos de cargos de confiança. Há pagamento, por exemplo, de horas extras ou outro tipo de gratificação para funcionários nessas condições? Há algum estudo para reformular os cargos efetivos nos modelos do que foi feito no caso dos comissados? Paulo, ouvintes da Life FM, o Paulo eu moro aqui em Adamantina, olha só o esforço do Paulo, ele trabalha na prefeitura de Pompeia e faz a viagem todo dia para trabalhar em Pompeia. E o Paulo fez uma colocação importante. Existem situações assim, Paulo. Um exemplo, esse ano nós votamos a criação de uma situação dessa natureza quando criamos que seria uma função gratificada. É o que se usa aí de expressão para essa situação. No caso, Edinho e Alcio, aquele que responde pela Univesp, né? O que responde pelo polo da Univesp. Então é um funcionário de carreira da prefeitura e foi criado em lei uma função gratificada, e isso varia, é fixado em percentuais, 10%, 20%, 30%, né? Por conta de uma nova atividade criada esse ano que não existia, né? E precisava designar alguém. Então existem sim essas situações, existem função gratificada, acho que para pregoeiro, outras atividades aí da prefeitura com função gratificada.
Agora, a resolução disso depende, claro, de uma reforma administrativa, na redefinição de cargos, na criação de novos cargos, porque a administração pública, esses cargos que existem hoje foram criados na década de 90, alguns até, aliás, a lei, né, que rege esses cargos hoje foi criada na década de 90, mas os cargos se remontam a muito antes disso. Então a administração municipal precisa se atualizar também na definição das atribuições, na criação de novas situações aí que exijam profissionais com determinados perfis, né? E a colocação do Paulo existe sim, Paulo, essas situações. E a resolução disso, claro, como eu disse, depende de uma reforma em todas, uma releitura, né? De todos os cargos, as atribuições que são definidas para cada um deles hoje. Edinho, gostaria de comentar, Álcio? Não, tranquilo, isso foi claro. Bom, então, agora já é 1h18, né? A gente ultrapassou bastante o nosso tempo, mas é porque o papo realmente exige esse tipo de discussão, né? Que se amplia realmente, aí o tempo a gente nem vê. E gostaria de deixá-los à vontade para fazer alguma ponderação final sobre estes outros assuntos, projetos aí importantes que tramitam na Câmara. Bom, é interessante comentar, até porque somos nós três os autores do projeto, né? Um projeto de lei a referente das entidades, né? A participação das entidades em festas públicas, né? A princípio parece ser meio redundante, uma coisa que, nossa, será que isso já não acontecia? O que esse projeto de lei estipula? Que as entidades sociais, uma vez que elas estão participando de eventos públicos, elas vão ter a liberdade para comprar os produtos, como por exemplo as bebidas, né? As coisas que elas vão vender dentro da festa. Como exemplo disso, vão colocar Expo Verde. É o maior objeto aí do projeto de lei, que é a festa pública em que as entidades participam, né? As entidades, elas vão ter essa liberdade para estar comprando os produtos, os insumos, para estar contratando os serviços necessários aonde elas quiserem. E por que do projeto de lei? Porque hoje elas podem estar submetidas a comprar ou de uma tabela da comissão organizadora ou da empresa responsável pela organização do evento, né? O que acontece? Ela acaba pagando um valor maior. Ela acaba pagando, por exemplo, enquanto no mercado ela poderia estar pagando 2, ela acaba pagando para a comissão organizadora ou para o organizador do evento 4. Né? Então, é R$2 aí a menos de lucro para cada lata, para cada bebida, para a entidade. E a entidade, nós sabemos que tem trabalho voluntário. As pessoas vão lá trabalhar voluntário para trazer aquele recurso para a entidade exercer melhor o serviço que o município não exerce. As entidades, elas entram para suprir uma lacuna, um espaço ocioso aí que o município não exerce. Não vou nem mencionar nenhuma aqui para não ser injusto, mas eu tenho certeza que elas são muito importantes. Essa participação em festa com o emprego do trabalho voluntário dessas pessoas maravilhosas que dedicam suas noites aí para vender latas de cerveja, para vender essas comidas, né? Isso dá muito trabalho, as pessoas, elas se dedicam para isso, para aquilo ter uma reversão melhor para a entidade. Então, o objetivo, o espírito da lei é isso, né? Para as entidades terem a liberdade para estar fazendo sua comercialização, fazendo a sua compra, né? Respeitados os critérios de marca, os critérios que foram estabelecidos na festa, mas para ter essa liberdade, essa autonomia para estar atuando lá dentro, visando o próprio bem das entidades, né? Melhorias para elas. E nós três fomos os autores desse projeto. Esse projeto está tramitando na Câmara? Ele está na pauta de votação? Ele já foi lido. Ainda não saiu a pauta para a próxima sessão, mas ele já foi lido e está sendo bem dialogado com os vereadores, né? E acredito que nas próximas sessões possa estar na pauta, sim. E ele já entraria em vigor esse ano, essa medida? Então, muito bem importante a sua pergunta, porque a Expo Verde de 2018, ela já foi feita a licitação, né? Inclusive... uma festa que promete ser uma grande festa, né? E com pessoas sérias à frente da organização do evento. Então, o projeto de lei ele tem vigência a partir de outubro, para não criar uma insegurança jurídica, né? Já foi feita a licitação. Então, a lei não tem como retroagir e desfazer algo que já foi feito. Né? Foi feito legal, foi feito legítimo, né? As entidades participaram de reuniões, né? Mas naquilo que a gente acha que pode melhorar, então a gente propôs o projeto de lei e a partir de outubro, né? Ou seja,
Se tiver algum outro evento do município que eu acho difícil ter esse ano, já vai estar valendo a partir de outubro. E para a Expo Verde do ano que vem, se for aprovado o projeto, já vai estar em vigor. Estela, Bruna, Diego, pessoal da Life aí. A minha fala é de agradecimento por esse espaço, né? Acho que todas as vezes que somos chamados aqui sempre rende uma boa conversa com o público que nos acompanha. Acho que o cidadão, ele tem interesse pelas informações da cidade, né? Ele espera informações. Muitas vezes nós erramos em não se antecipar as dúvidas que as pessoas possam ter, porque é muito de dúvida, muito de confusão, de conflito de informações, é pela ausência da informação clara, né? Então, quando a gente é chamado, a gente procura vir com carinho, porque muito mais do que atender a Life, atender a vocês, né? É atender a expectativa da população por informação, por informação que possa orientar as pessoas aí no dia a dia, nas atividades diárias. E o nosso trabalho na Câmara tem sido pautado por isso, por construir oportunidades melhores para a cidade, corrigindo distorções, propondo leis aí que melhorem a vida das pessoas sobre tudo isso. E é por isso que a gente está aqui. A gente gosta das cobranças, das perguntas, dos questionamentos, porque é uma oportunidade única para esclarecer, para ampliar as informações para as pessoas. Então, obrigado à Life FM, a todos da equipe aqui por esse espaço e por essa oportunidade importante para nós. Estela, Bruna, Diego, Lúcia, agradecer o espaço, agradecer o convite. Estaremos, né? Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida com os munícipes, jornalistas, tentando ao máximo esclarecer as dúvidas. Essa questão que o Alcio disse, um projeto que é de autoria de nós três, a população repara nas festas que não estão sendo preenchidos os espaços das entidades que eles têm garantidos por lei dentro do poliesportivo, porque aquilo se tornou inviável para eles entrarem lá, ir trabalhar e empatar, entende? Eles disponibilizam assim um recurso humano ali deles, pega todos os voluntários, põe, e ficava inviável ir trabalhar. E a gente vem tentando. Olha, para a Expo Verde deste ano, a empresa qual ganhou para fazer a festa já melhorou, e bem para eles. Melhorou nos preços, melhorou. E então a gente queria, vai que não vem uma empresa aberta ao diálogo nos próximos anos. Nós estamos precavendo, entende? Para deixar que a coisa ande desta forma. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter ajudado, contribuído, esclarecido algo para quem nos ouviu, quem nos acompanhou via internet e na rádio. Obrigado a todos. Boa tarde. Nós que agradecemos a vinda de vocês aqui à Life FM. Estamos de portas abertas, né? Para você, sempre que precisarem divulgar, né, o trabalho de vocês, discutir algum projeto, a gente está de portas abertas. Bom, e lembrando que essa entrevista, assim como as próximas, a partir de agora, vão estar disponíveis no nosso site, que é o radiolifefm.com.br, e não mais no Facebook. Então, a entrevista vai estar disponível. Quem quiser acessar e compartilhar com amigos, é só acessar o nosso site radiolifefm.com.br, que a gente vai estar disponibilizando todos os vídeos aí das entrevistas e dos conteúdos que a gente produz no Facebook. Então vai estar disponível lá no nosso site. Bom, e a gente está encerrando essa edição do Jornal do Meio-Dia. Um ótimo final de semana a todos, e a gente volta na segunda-feira ao meio-dia com mais notícias para vocês.